Olá, amigos, bem-vindo ao Conversa com o Reitor. Nós estamos tendo hoje a grande alegria de receber uma pessoa para lá de especial. Eu estou falando de Aline Torres, uma figura de destaque na política paulista e paulistana e uma inspiração para muitas mulheres e muitos homens também. Aline, que nasceu e cresceu em Pirituba, aqui na zona noroeste de São Paulo, começou sua trajetória de forma marcante, engajando-se nas causas da sua comunidade desde jovem. Aos 16 anos, ela se envolveu com a Educafro, uma organização dedicada à inclusão de jovens negros no ensino superior, e aos 18 anos fez parte da juventude do PSDB, onde aprendeu sobre a importância da militância e do ativismo. Sua trajetória política ganhou notoriedade quando, junto com uma amiga, denunciou uma irregularidade no PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, e fez isso ao então governador Geraldo Alckmin, o que levou à modernização do sistema de distribuição de senhas. Esse episódio marcou o início de sua carreira, dedicada a promover mudanças significativas na gestão pública e na vida das pessoas. Aline, querida, conte-me tudo. Conte-me tudo e não me esconda nada. Não me esconda nada. Boa Como tarde. é que é essa trajetória fantástica que te permitiu sair aos 16 anos lá, dos bancos da Educafro para se transformar na primeira secretária negra da maior cidade da América Latina? Pois é, né? Você vê, tem aí no meio um grande elo aí que é o fator educação, né? Sim. A gente está aqui falando de um programa justamente de um lugar da educação, que é a Faculdade Zumbi dos Palmares. A Educafro foi um lugar onde me despertou o senso político de uma maneira muito sutil, né? Frei Davi, ele, como a gente estava falando, ele consegue unir e fazer coisas incríveis. Eu fui estudante da Educafro por um período para conseguir entrar nas faculdades, e logo depois eu estava militando na Educafro, no momento onde eles estavam brigando para ter as cotas nas universidades da cidade aqui de São Paulo. E ela era muito cativante, né? A leitura, o estudar. A Educafro, ela levava muito para esse lugar da militância acadêmica também, né? E aí a vida foi dando várias voltas. Depois ela foi parar no PSDB, fiquei quase 18 anos no PSDB. Fiz participação da executiva da juventude do partido, mas eu acho que boa parte da minha formação no PSDB foi porque eu convivi muito com as pessoas mais velhas do que eu na época no PSDB, né? Andava muito próximo do Goldman, enfim, de pessoas que podiam me dar visão e contar histórias de políticas públicas bem feitas na época de Fernando Henrique Cardoso, quando ainda lutava antes de ser presidente, sabe? Toda essa construção da política brasileira, eu consegui beber um pouco dessa água bem cristalina. Você bebeu de uma boa fonte, né? Que te permitiu, ao final, ter depois uma trajetória brilhante. Agora, Aline, nós estamos falando de uma agenda muito difícil para as pessoas simples, para as pessoas que têm limitações de toda a natureza, sobretudo para a mulher e ainda mais para a mulher negra, que você está dizendo que você juntou então educação, conhecimento, mais militância, né, mais esse desejo de intervir, de mudar o seu entorno, e você conseguiu chegar até aqui e bebeu melhores águas, das melhores águas, né? E isso não é comum, né? Na política, não é comum aqui em São Paulo, não é comum no Brasil. Como é que você entende essa trajetória? Qual foi o combustível que levou e empurrou você até aqui, na sua opinião? Não é comum porque a gente está há mais de 500 anos com as mesmas famílias, né, governando o nosso país, em cidades grandes, pequenas, enfim. De alguma maneira a gente vive numa grande capitania hereditária, né? E eu acho que eu consegui furar um pouco dessa bolha, quebrar um pouco desse ciclo. Porque eu sou de uma família muito simples. Minha mãe, ela veio do interior da Bahia. Meu pai também é de uma família muito simples. Meu avô paterno é da Bahia. Eu sou quase uma baiana. Nasci aqui em São Paulo por um acaso, mas amo. E nasceu em Pirituba, na zona noroeste de São Paulo, né? Pirituba, exatamente, lá na Quebrada. Mas eu acho que um pouco dessa vontade natural de querer mudar o meu entorno, né? Eu acho que essa coisa da gente ser... E é inegável falar da construção do racismo na cidade, nas nossas vidas, e você se incomodar com as diferenças grandes e pequenas que têm impactos muito grandes. Então, querer brigar desde uma... Eu lembro quando a gente foi morar...
Eu morei em diversas casas em Pirituba, porque a gente morava de aluguel. Sim. Então, quando o aluguel ficava caro, a gente mudava de casa para pegar um aluguel mais barato. E a gente teve várias situações, desde morar em casas muito simples, onde com chuva o teto caía em cima da gente, enfim, todas as diversidades, onde eu não sou exclusiva a passar por isso. Mas o que me fez muito querer mudar era justamente não querer viver mais isso. Chega de mudar para lá e para cá, chega de goteira. Exato, chega de goteira, muito mais de goteira. Então é de brigar para ter. Eu lembro de muito jovem, eu estudava na Unisantana, eu fiz faculdade na Unisantana. Aqui bem pertinho. Aqui bem pertinho. Então eu chegava em casa tarde da noite, na minha rua não tinha luz. Porque a gente foi morar num lugar onde a gente conseguiu comprar uma casa, ainda não tinha casa nenhuma, então era um grande terrenão. Não tinha absolutamente nada. Tinha um depósito de gás, sabe? Aquelas coisas não tem nada. Então era muito perigoso, porque eu descia num ponto de ônibus e tinha que andar muito até chegar em casa. Mas tinha, aí você entrava lá na subprefeitura, na reclamação do 156, para eles constavam que tinha um poste de luz lá. Então até isso eu comecei a brigar muito jovem, sem ter relacionamento nenhum com a política, para ter postes de luz, sabe? Essas coisas. Sim. Quer dizer, você sentiu na pele a necessidade de fazer a intervenção social. Exatamente, e entender que a política pública e a política partidária, elas são a ferramenta de mudança e construção das nossas políticas, das nossas necessidades de sociedade. Eu acho muito ruim quando a gente está num momento também eleitoral, né, um ano de eleição, e a nossa galera, em especial a juventude negra, a galera periférica, quer ficar longe do processo político, falando, eu não gosto de política. A política está no ato de você conversar com o seu diferente. Acordou, abriu a janela, a política entrou. A política tá na cara. É isso, a gente precisa começar a gostar e viver um pouco Agora, com ela. Aline, todo mundo tem uma grande inspiração, um grande inspirador, né? Um espelho, um farol que lhe movimenta. Você teve alguma inspiração que foi decisiva para você seguir adiante e não desistir nunca? Olha, pode parecer bem clichê, mas a minha mãe é uma grande inspiração para mim. Sua mãe, certeza, né? Sempre. Pode parecer clichê, mas é a inspiração de resiliência. A minha mãe, ela trabalhava... Qual foi? O que sua mãe fazia? A minha mãe, ela veio para São Paulo e foi empregada doméstica. Então, quando ela morava na Bahia, ela era uma criança babá de crianças, ou ela trabalhava na roça. Quando ela veio para cá, com todo mundo falando que ela ia virar garota de programa, ou ia, enfim, virar drogada e qualquer coisa, ela foi trabalhar e limpar a casa dos outros com muita dignidade, até ela conseguir fazer um supletivo. Depois ela fez auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, prestou concurso, virou servidora pública e sempre trabalhou, mas mostrou para mim e para minha irmã que a educação era a única coisa que ninguém poderia tirar da gente. Legal. Então essa resiliência da minha mãe de ser forte, sabe? De buscar sempre o melhor pro dia seguinte, é o que me inspira. Mas aí quando eu trago pra política, enfim, eu acho que a gente tem bons quadros políticos, mas aí para não criar ciúmes... Deixa lá que você vai falar. Deixa lá que eu vou falar. Eu acho que tem um cara que não tem como dizer que é o Obama, né? Barack Obama é um cara que nos inspira na sua postura como um homem negro, de querer trazer para perto as pessoas negras, de conseguir falar para todos, de pensar a política pública enquanto ele foi presidente da maior economia do mundo, tanto para as pessoas negras como para as pessoas não negras e pobres, pensou no mercado, enfim, é uma grande loucura aquilo ali. Mas ele não deixou de ser negro. Então, se você teve como essa referência, né, mais constituída o Obama, você deve estar vibrando demais agora com a Kamala Harris. Demais. Freedom. Maravilha. Você acha que ela pode ser a próxima presidenta dos Estados Unidos da América? Eu acho que ela tem grandes condições de chegar lá, viu? É uma campanha bem difícil lá também, porque está bem dividido, mas... eles estão fazendo com muita inteligência. Tá muito bonito de assistir daqui, né? Com certeza, tá apaixonante, né? E em grande medida, Aline, fazendo aí as adequações, você é a nossa Kamala Harris, né? Porque, afinal de contas, você é, hoje, na cidade de São Paulo, uma das políticas, né, de maior expressão, que já teve a oportunidade de estar em cargos, né, extraordinários. Você foi a secretária, né, de Cultura da cidade de São Paulo, que, como nós bem dissemos, maior cidade da América Latina, a quarta maior cidade do mundo, né, um orçamento extraordinário e uma cultura pulsante, vibrante, exigente, né, que solicitou muito para você fazer uma boa gestão, saiu aplaudida e está aí, então, seguindo o seu veio político.
Como é que foi para você sair lá, né, de Pirituba, da Zona Noroeste, para se transformar na Kamala Harris da cidade de São Paulo? Essa por minha conta. Maravilhoso. Sim, sim. Não, eu acho que foi um pouco disso que ela está fazendo também nessa campanha de Obama, tal, que fez na gestão. A Secretaria de Cultura, historicamente, ela teve ali ótimos secretários que fizeram coisas incríveis, mas na sua grande maioria a galera tinha o mesmo perfil, uma galera acadêmica. E aí, nas últimas gestões, a entrega eram de eventos, de grandes eventos, porém em pequenas quantidades no ano, né? A gente não tinha programação acontecendo o ano inteiro. E, de fato, eu mudei a cara da cultura da cidade de São Paulo, né? A coisa da descentralização, de levar importante. Grandes artistas na porta da casa das pessoas, e lá na da periferia, lá fazer com que os artistas da periferia tenham grandes palcos para tocar, ou estrutura nas suas quebradas para conseguir tocar também, ter palco, ter a valorização como artista. E valorização é dinheiro. Conseguir pagar cachê para artista que nunca na vida dele ele poderia ser contratado pela secretaria, porque a burocracia é muito grande. Sim. Você precisa de nota fiscal, você precisa de um empresário, precisa de certidão, precisa de instituto, precisa de um monte de coisa que um artista da periferia, por não viver apenas da arte, sim, ter outras funções, ele não se dedica apenas para aquilo. Então, a gente conseguiu criar lá uma portaria, que é a Portaria 34, que habilitou que esses artistas pudessem ser contratados pela secretaria. Então, isso é mudar a cara da cultura e é fazer com que, de fato, tivesse uma política cultural na cidade, né? Coisa que antes nunca teve. Aliás, ficou muito famoso, né? A virada, né, cultural, que efetivamente foi... Eu ganhei o troféu Razão Legal por causa da virada. Fazer o quê, né? Essas coisas acontecem. Mas a verdade é que, como você bem disse, a cultura foi onde o povo estava, né? E indo aonde o povo estava, encontrou os negros, os periféricos, todos aqueles que estão naquela franja social em que as coisas nunca chegam, não é? Mas, como você bem disse também, esse pessoal que faz uma arte de primeira qualidade pode vir para o centro, né? E aqui no centro mostrar seu talento, mostrar a sua arte, serem conhecidos e serem até depois muito bem-sucedidos no desenvolvimento da sua carreira. Cultura ainda continua sendo um alimento para poucos na nossa cidade, Aline? E como é que a gente democratiza? Pois é, né? A gente tem 12 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. Sim. São Paulo é um país. A gente tem várias São Paulos dentro de São Paulo. Mas o que a gente tem aqui em São Paulo é muito artista. É muita gente criativa. A demanda é muito... A demanda é muito grande. Eu acho que a gente aumentou muito. Se antes a gente tinha nas gestões antigas... contratações, pagamentos de cachê de, sei lá, 300 contratações por ano, sim, de 60, 80, 150 mil reais. Agora a gente tem 3 mil contratações por ano, sendo que dessas 3 mil, 70% é cachê de 5, 3, 7, 8, 15, 20 mil reais. A gente, de fato, começou a colocar dinheiro na mão de pessoas que não tinham acesso. Sim. Não tinham acesso a se sentir artista, a qualidade. E aí, obviamente, se a gente está contratando artistas da periferia, a gente também está fazendo a cultura da periferia, sim, ser valorizada. Então, eu acho que ela aumentou bastante, mas tem muito a se fazer ainda, né? Agora, teve um momento importante da trajetória da cidade, a sua também, que foi a pandemia. E na pandemia, a secretaria teve muita criatividade, muita capacidade, né, de assertividade para construir rapidamente mecanismos, sim, que pudessem manter a arte em funcionamento e permitir que, sobretudo, esses artistas do centro ou da periferia pudessem seguir seu caminho. Qual foi o aprendizado, Aline, que na secretaria você teve com a pandemia? Eu peguei justamente o período final de pandemia, né? Então foi bem difícil. Mas a gente começou a fazer a grande retomada da pandemia, né? Dos artistas e tal. E começar a valorizar. A gente criou um edital de múltiplas linguagens, que foi o edital com recurso direto do prefeito, que ele injetou justamente para isso, para a gente conseguir pensar, desde os artistas da graxa, que é o que a gente chama os artistas da graxa são os artistas que ninguém vê, né? A galera técnica.
o hold, o técnico de som, o técnico de luz, a galera que tá ali segurando no pesado para fazer com que toda essa estrutura fique de pé. E num grande evento, essa galera também tá muito presente. Aí pensa sem os eventos, né? Então a gente começou a fazer editais pensando na retomada para conseguir fortalecer. Mas no período de pandemia, muita live, muita coisa aconteceu. A gente teve os recursos federais para conseguir impulsionar essa programação na internet, né? Esse novo palco que se criou. Acho que a grande dúvida que tinha naquele momento, depois de pós-pandemia, porque a gente teve muita live, né? As pessoas já não aguentavam mais. Será que a gente vai acabar com os shows? O nosso primeiro grande evento depois da pandemia, a gente não sabia se ia ter público ou não. E as pessoas voltaram, as pessoas querem rua. Então a live funciona, mas as pessoas gostam de ter o contato, né? Ainda bem, não perdemos a nossa qualidade de ser humano, né? Exato. Só falta a gente querer ficar vendo tudo pela telinha. Agora, Aline, tem uma questão que foi e continua sendo debatido nesse ambiente da cultura, de que, em alguma medida, os grupos que acessam esses recursos e a cultura que acaba sendo instrumentalizada por esses recursos é uma coisa mais ou menos homogênea, que atende pessoas e grupos definidos e que para aí vão uma grande parte dos recursos, não é? Era um debate muito intenso que ficou posto e não sei se ficou todo resolvido. Resolveu isso? Esse recurso está mais democratizado? Ele está mais diverso? Né? Porque eu me recordo um dos debates que se fez aqui na cidade, que mesmo agora, quando chegou na coisa dos blocos, né, de carnaval, 100% dos blocos de carnaval é bloco de carnaval que não contempla essa diversidade. E eles acabam levando para os recursos. Por exemplo, é um dos debates que se colocou. Você conseguiu na Secretaria construir mecanismos para equilibrar esse tipo de coisa? É possível equilibrar? O que pode ser feito? Então, tem dois grandes problemas aí, né? Por exemplo, dá o exemplo de coletivos, blocos de carnavais, essa galera não tem acesso à facilidade, eles não têm facilidade para conseguir acessar esse tipo de informação. Então, eles não conseguem participar do processo. O problema é a informação, acesso à informação. Exato, acho que a primeira dificuldade é essa. Por quê? Aí, quando tem acesso à informação, sabe que existe o edital, não tem a documentação para poder participar do edital. Né? Então a gente barra aqui nessa parte, documental, saber que a coisa existe, porque na sua grande maioria são projetos coletivos, blocos de carnaval, que não tem essa ligação com pegar dinheiro, recurso, marketing, né? Não está ali muito próximo. Então o que a gente começou a fazer quanto a isso? A gente começou a fazer algumas rodadas de todo edital que a gente lançava, inclusive o Promac, que a gente mudou também bastante formato, de levar os nossos técnicos para explicar como escreve o projeto. Qual é o entendimento? Quando você lê o texto assim, o que significa? Como você interpretar? Então a gente começou a fazer rodadas na periferia para conseguir divulgar os editais e conseguir trazer um público que não tinha acesso a essa informação e ensinar eles a escreverem. E é um processo de formação, né? Sim. Nenhum curso aqui termina em um mês, né? Sim. É isso. É um processo de formação. A gente vai conseguir começar a ver os impactos disso. Já estamos vendo, mas ele é gradativo. E o segundo grande ponto é que alguns editais, eles são direcionados por lei. Então, a secretaria não pode mudar a lei do edital, só a Câmara. Tá. E aí, a gente tem uns formatos de comissão. Então, o máximo que a gente poderia fazer é começar a mudar cada ano, a cada edital, eu mudava a comissão e colocava um maior número de pessoas diversas para essa comissão, para que, de fato, eles escolhessem novos projetos. Sim. Então, a gente acabou repetindo menos os projetos que foram aprovados também. Mas eu acho que a gente tem editais por leis que precisam ser remodelados. As leis são antigas, né? Então, isso está dizendo, mudar a lei é na Câmara dos Vereadores. Na Câmara dos Vereadores. E isso vai ser uma atenção, logicamente, sua. Com certeza. Tá bom. Eu vou chegar lá para mudar as leis. Você. Agora, tem uma questão também, Aline, que perpassou ao longo desses tempos e que também ainda não está bem solucionado, que é o tratamento que tem se dado às escolas de samba. É o carnaval, mas carnaval e escolas de samba. Né? É um patrimônio cultural e memorial, é um patrimônio histórico de resistência, mas as escolas de samba e o samba merecem mais respeito. Deveria ter mais respeito na sua infraestrutura, na sua logística, nos acessos aos recursos e até na possibilitação dele cumprir um objeto
de fortalecimento do turismo, fortalecimento até de dimensões muito estruturantes da cultura. Isso não aconteceu ainda. Nós acompanhamos a mudança do carnaval que saiu de uma secretaria e veio para a Secretaria da Cultura. Com o carnaval na Secretaria da Cultura, estando dentro do foco dessa política pública, esses problemas vão desaparecer, vão deixar de existir? Ou você acha que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, hein? Eu acho que a gente está num grande progresso do carnaval, né? O carnaval ele sempre foi tratado num olhar um pouco turístico na cidade, por conta da secretaria que ele estava, e a Secretaria de Turismo é ótima. Com o secretário Rodolfo, ele conseguiu colocar o turismo da cidade como um turismo de negócios, enfim, impactando muito a visão da cidade. Mas o carnaval ele é muito nosso, né? Ele é um patrimônio cultural. Então eu acho que já foi um grande ganho a gente trazer o carnaval da cidade para a Secretaria de Cultura. E uma das primeiras grandes mudanças é fazer com que a gente tenha um calendário de ações o ano inteiro com as escolas de samba. Não é só antecipar o repasse do recurso, sim, o que no ano passado já foi bem antecipado. Sim. As escolas tinham um grande problema porque chegava muito no final, e aí até lá, carnaval é de janeiro a janeiro. Sim. Não começa só em fevereiro, que é o que a grande maioria pensa, né, na hora que vai estar lá o espetáculo. Tem vidas vivendo daquilo, famílias, sim, os 12 meses do ano. Então, a gente começou a fazer calendários, ações culturais durante o ano. A festa junina que aconteceu, várias outras ações. Mas eu acho que o que eu realmente desejo, a gente ainda não conseguiu colocar em prática. Mas a grande ideia, e eu acho que qualquer atual presidência da Liga é muito parceira, a presidência da UESP atual também é muito parceira, mas o grande objetivo é fazer com que a gente faça do Carnaval da cidade de São Paulo um grande polo formador da economia criativa. Hoje a gente traz pessoas de outros estados para conseguir fazer o nosso carnaval. Sim. Sendo que ele pode ser muitos profissionais de Parintins, né? Exatamente. Sendo que a gente pode ser... O carnaval, ele tem o potencial de ser um dos grandes geradores de emprego da nossa cidade. A partir do momento que a gente fizer formação da nossa galera. E é essa chavinha que a gente precisa ter. Agora, Aline, tem uma questão que sempre teve em baila e que também não tem unanimidade, mas ela é uma dimensão importante do que você está dizendo. Olha, tem uma cadeia produtiva que poderia e deveria ser explorada enquanto tal e dessa maneira se constituir até num nicho importante, não só de investimento, mas de geração de emprego, renda, produto, etc. e tal. Por exemplo, todos nós que gostamos do samba, não tem na cidade de São Paulo um lugar que ao sábado não tem uma feijoada, que é uma comida característica, né, da cultura negra e que se relaciona direto ou indiretamente com o carnaval e com o samba. Né? Da mesma maneira, não tem um bar, né, na Vila Madalena, em qualquer canto dessa cidade, que você não dança um samba. Não é? E o samba, então, encontra essa expressão que está lá os profissionais, está lá a plateia, está lá a estrutura, enfim. Então, ele é um hub, né, de negócio muito importante. A gente não consegue juntar tudo isso para transformar o samba e essa dimensão cultural como um fator gerador de emprego, renda, negócios e fortalecimentos da cultura de toda a natureza? Não, também, eu acho que você colocou dois lados aí, que é a gastronomia, porque querendo ou não, né, a feijoada está dentro desse lugar, e o samba. A gente potencializou muito o samba de uma maneira muito diferente, e eu tenho ficado muito surpresa na rua com isso. Eu tenho recebido muitas mensagens e muito carinho de galera de grupos de pagode. Sim. Porque antes eles não participavam da Secretaria de Cultura, porque eles não são... Grupo de pagode toca em bar, restaurante, paga R$800, R$500, e agora eles são contratados por conta da Portaria 34, né? Abriu-se uma nova vertente. Agora, eu acho que esse lugar do carnaval, a gente pode mixar tudo isso, né? Porque ele é um pool de coisas. Sim. Mas eu acredito que a coisa da geração de emprego, desse impacto de formação, unir essas duas coisas, e a gastronomia entra também, né? Tem como unir tudo isso. E uma questão que eu nunca compreendi, eu quero que você me explique. E você não vai sair daqui se você não explicar isso. E você colocou uma questão importante, né? Olha, São Paulo é uma cidade de turismo de negócios, mas nós estamos dizendo, todo boteco tem um samba, todo boteco tem uma feijoada, as pessoas gostam de estar na rua, interagir com samba, com carnaval, coisa que o vale. E nós temos pontos turísticos importantes
né, da cultura em geral, mas sobretudo do samba. Cada escola de samba, primeiro, segundo, terceiro grupo, é um ponto histórico, né, e um ponto de cultura que poderia e deveria ser fortalecido nessa direção. Mas, diferentemente de qualquer cidadezinha chinfrim, sobretudo da Europa e Estados Unidos, nós não temos aqui um serviço de ônibus de turista para você ficar lá no segundo andar, andando pela cidade e conhecendo os pontos turísticos. Por quê? A gente tem, sim. Aonde? A gente tem, dentro da Secretaria de Turismo, tem um programa, que eu não vou lembrar o nome agora dos ônibus, que eles passam por pontos turísticos da cidade. Ele vai... bonito, cortadinho. É isso mesmo. Tem sim. É que é uma ação nova, é um programa novo. Não, acho que começou tem 1 ano e meio, mais ou menos, já. Então precisa de mais. É recente. Então, precisa de São Paulo é muito grande. Mas o que eu acho que a gente não tem dentro desse programa, que ele não tá? As escolas de samba, por exemplo, elas não são roteiro turístico. É isso. Sim. Mas a gente tem um ponto em Parelheiros, que mostra muito, porque a gente tem um ecoturismo muito forte em Parelheiros. A gente passa, por exemplo, pela Biblioteca Mário de Andrade, que é a primeira biblioteca da cidade, ela tem um contexto cultural histórico para a cidade muito importante. A gente tem, é tão forte? Talvez não. Mas eu acho que o não tem, que eu acho que é o que precisa acontecer, é fazer, não são todas as escolas que têm quadra de samba, mas hoje a Liga tem a Fábrica do Samba. Então, a Fábrica do Samba, ela precisa, isso também é uma coisa que a gente está construindo, ser um lugar de ponto turístico-cultural do Carnaval. Para que qualquer turista, qualquer pessoa que venha para São Paulo, fala, eu quero ver coisa de escola de samba. Vai para a Fábrica do Samba, que lá tem que ter programação sempre. Tem que ter a feijoada que você falou, tem que ter o samba que você falou, tem que ter um museu falando dos figurinos, das roupas, das escolas de samba, enfim. Esse é o nosso objetivo, a gente está construindo para chegar lá. Muito bem, Aline, e ao final, nós chegamos num momento importante da vida. Não vou embora não, vou ficar aqui mais. Vai mais, não, você vai ficar mais, você não pede, você manda, como sempre foi aqui na nossa casa. Aliás, foi justamente por essas qualidades invejáveis, né, por essas realizações tão importantes, impactantes e, sobretudo, pela sua sempre exaltação da qualidade de mulher negra, não é? E de mulher negra que faz política e acredita na possibilidade de mudar o mundo. Isso é muito importante também, que você já recebeu o troféu Raça Negra aqui na nossa instituição. E esse ano... O troféu sonho de desejo de todo mundo. Você sabe que esse ano nós estamos completando os primeiros 20 anos da primeira universidade negra do nosso país, que é a Universidade Zumbi dos Palmares. E você falou em toda a sua comunicação e da importância da educação. E a educação, no exato momento em que tem essa transição, do analógico para o digital, pode, se não for bem conduzida, produzir danos e malefícios para a nossa juventude negra. Como é que você acha que a educação pode cumprir o seu papel de iluminar a vida desses meninos, dessas meninas, e permitir que eles façam essa travessia do analógico para o digital sem ficar para trás? Não, você falou uma coisa que é séria, assim. A faculdade está fazendo 20 anos, né? Que será uma incrível. Quase, vai ter 38 hoje. Mas eu acompanhei o impacto do nascimento da Zumbi, e eu acho que quando a gente tem um olhar de formação, para a educação, acho que é inegável a gente entender que teve um governo, que foi o primeiro mandato do presidente Lula, que focou nas universidades e na formação. É graças a isso que a gente tem hoje diversos jovens, negros em especial, que conseguiram se formar. Porque antes a faculdade era a possibilidade de 0,1% da população. Era muito difícil. Eu lembro que para eu entrar na faculdade, a minha mãe tinha um Palio. Ela vendeu o Palio dela para pagar a matrícula da minha faculdade, para eu entrar na faculdade. Ou seja, é o sonho de uma família fazer um filho entrar numa faculdade, E assim, hoje a gente vê o quanto a gente ainda tem muitos jovens na periferia que não têm acesso à faculdade, que não têm acesso nem à possibilidade de sonhar que pode estudar. Então, instituições como a Faculdade Zumbi dos Palmares, ou só o fato de você conseguir, de fato, estudar, é o que muda totalmente, conseguir fazer uma formação é você passar de ponte assim, sem sair do lugar, o pensamento, a condição intelectual nos eleva demais. Eu acho que a nossa grande meta tem que fazer com que cada vez mais jovens tenham acesso à formação. Agora, hoje, a gente está num outro paradigma. A gente tem um monte de jovens negros, que não são tão jovens, que a gente está 30 a mais, formados, mas que a gente não consegue alcançar as cadeiras de CEO.
que a gente não consegue alcançar as cadeiras de presidente das grandes empresas. E essa formação intelectual, essa capacidade, de habilidade emocional, talvez, né? Tem um pool de coisas que, como o senhor conseguiu chegar, que é um grande exemplo para vários outros jovens negros, inclusive para mim, que você é uma grande referência há muito tempo, de falar, poxa, como será que ele conseguiu? O que tem de diferente ali na trajetória, né? Então, eu acho que pessoas como o senhor, grandes outras personalidades que a gente tem, que através da educação conseguiram chegar lá, é que a gente precisa fazer agora para essa galera, né? Esses 30 a mais como eu. Porque passar na faculdade, grande parte passou. Uma parte passou. Agora a gente precisa virar CEO, né? A gente precisa virar dono dos nossos próprios negócios. Talvez mais do que CEO, nós precisamos virar o dono, né, das grandes empresas, né? Isso é muito importante e não é impossível, só precisamos trabalhar para isso. Aline, você talvez, se não sentiu diretamente nos seus olhos, você pôde ver a fumaça que tomou conta do Brasil em alguma medida, mas sobretudo do estado de São Paulo, e junto com a fumaça, como diz a máxima, onde tem fumaça tem fogo, e o fogo, a fumaça, salvante a possibilidade de parte dela ser de realização criminosa, mas ainda assim o fato é que o mundo mudou. Os extremos climáticos estão na ordem do dia e os impactos desse extremo climático, sobretudo o calor extremo, a enchente, os deslizamentos e os problemas de toda a natureza vão se abater, sobretudo naqueles periféricos, naqueles vulnerabilizados que estão lá naquela franja do território e essa pessoa tem cor e tem raça. Como é que a gente vai resolver esse problema? Pois é. Você falando da condição das queimadas que a gente tem nesses últimos, acho que um mês mais ou menos, né? É que a imprensa começou a dar visibilidade para isso agora. E realmente os indícios são que são queimadas criminosas. E aí como é que dá para entender, né? A gente já está numa condição climática tão catastrófica no país, no planeta, o ser humano vai lá e bota fogo de propósito, assim, para mostrar, para chamar atenção, por conta de outros interesses. A gente estava com queimada em Ribeirão Preto nesse final de semana. Sim. Sábado começou a chover aqui em São Paulo. Veja bem, Ribeirão Preto, lá na ponta do estado. Começou a chover aqui em São Paulo no sábado. A água estava caindo do céu, porque o céu estava tão... As nuvens estavam tão carregadas de poluição, a água estava caindo cinza. Pois é. De tanta é a tamanha poluição que a gente tem. E, obviamente, que a gente tem um recorte geográfico de onde isso acontece. Mas isso é um problema de todos, né? E acho que quando a gente vai, por exemplo, à periferia, que a gente vê córregos, que a gente vê lugares com entulho, de sujeira, aí depois chove, tem enchente, entra na casa das pessoas, as pessoas não lembram que em algum momento elas jogaram lixo no chão, que em algum momento o bueiro do lado da rua da casa delas encheu por conta daquele lixo. É uma responsabilidade individual, cada um precisa tomar cuidado com isso e pensar individualmente como reduzir esses danos climáticos. As pessoas ainda... É que quando a gente está na extrema pobreza ou numa situação de vulnerabilidade, o que você menos vai pensar é na condição climática. Sim. Sustentabilidade, imagina. Isso não é comigo. Isso não é comigo, eu estou passando fome, eu estou vendendo almoço para comprar janta. Enfim, eu não tenho onde deixar meu filho para ir trabalhar. Mas as pessoas precisam entender que isso é problema de todo mundo, né? Senão só nós vamos continuar pagando por isso também. Pois é. Bem, chegando aqui para os nossos finalmente, apesar de você querer ficar, você não vai ficar, você precisa pôr o pé na estrada, precisa trabalhar. Isso aí, bora trabalhar. Mas ao final, nós vimos com todas as dificuldades que o processo político tem trazido muitas mulheres negras, né, sobretudo nesses coletivos, né, aqui em São Paulo e em outras cidades, as mulheres negras têm se juntado e têm então se alçado a esse espaço do debate da produção política. Nós estamos num ano de mudanças, nós temos até alguns benefícios da legislação que aí está, e as mulheres negras estão chegando. A cidade vai estar mais segura com as mulheres negras, nós, homens, podemos ficar tranquilos que nas suas mãos vai estar tudo sendo conduzido da forma devida? Mas você não tenha dúvida. Os homens, quando chegam em casa e as suas mulheres estão lá cuidando dia a dia, trabalha fora, cuida dentro de casa, vocês não estão tranquilos? Não, vou para casa porque lá eu sei que eu tenho tranquilidade, está tudo resolvido. Pensa a cidade na gestão na mão de uma mulher e negra. Só alegria, hein? Sim. Só me dá a chave, viu? Só me dá a chave que eu tomo conta. Maravilha. Aline, querida, eu queria já
iniciar o encerramento do nosso trabalho, mas antes disso eu queria dizer da nossa grande satisfação de tê-la, primeiramente como uma amiga, uma parceira, uma aliada, de ser essa pessoa fantástica que você é, de saber que em todos os seus espaços da sua trajetória, quando estava lá fazendo, né, a militância e ativismo, e depois quando esteve na secretaria, você nunca esqueceu da sua origem, né, de que somos todos filhos de lavadeiros, não é? Em grande medida, e que isso significava que você tinha que estar onde a agenda estava e onde a cultura, sobretudo, precisava da secretária de Cultura. Então, por conta disso, a gente tem muito orgulho de tê-la, né, e ter tido como secretária de Cultura, agora de tê-la como uma candidata a vereadora, mas, sobretudo, de tê-la como uma personalidade política de muita robustez e muita competência, né, de muita envergadura, que seguramente vai ajudar a levar essa agenda e tantas outras, né, no lugar onde ela deve e merece estar. Então, por conta disso, eu quero te agradecer demais, né, pela gentileza da presença, te convidar para que você venha outras vezes, né, te desejar muita sorte nesse desafio, nesse novo desafio, outros virão, né, e pedir para que você, né, faça, então, um breve apanhado, né, da nossa conversa e que depois convite os jovens para que não abandonem o sonho de realizar, né, os seus desejos pela educação. É isso aí. Aqui na Zumbi dos Palmares. Não, primeiro eu que agradeço, Heitor. Aqui é um lugar que é inspirador e fortalecedor. Toda vez que eu piso aqui nessa terra, nessa faculdade, nesse espaço, ele é fortalecedor, que nos prova que é possível. A sua construção nos prova que é possível, na prática. Não é só um sonho, né? É uma realidade. Pedra, isso. cimento e areia. E muito suor, vai. Então eu que agradeço de verdade pelo convite, pela parceria sempre teve ao meu lado ali pra gente fazer coisas impossíveis se tornando possíveis, e agradecer mesmo por essa sua resiliência também e continuidade dessa história. Eu fui muito feliz durante esses 3 anos e meio na Secretaria de Cultura. Eu acho que a gente conseguiu de verdade mostrar e inspirar outras pessoas como nós a saírem também desse lugar do poxa, eu não me vejo lá, então eu não vou tentar. Não, a gente vai tentar sim, porque é pedra, cimento e suor aí, como você mesmo falou. Pedir para todo mundo que está aqui acompanhando a gente, essa rede de estudantes, né, muito forte, para acreditarem de verdade no seu potencial individual. A gente tem uma capacidade, uma potência criativa única, e isso é biológico, é só nosso, ninguém tira. Então acreditem na sua potencialidade e vamos embora. Pedir para todo mundo me seguir também na minha rede social, Aline Torres SP, que lá eu falo o dia inteiro também. Vamos embora. Maravilha. Siga ela e siga também a nossa queridíssima Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação não há liberdade, né? Então tenha isso em conta e desejando estudar, junte-se a nós, né, na Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. Um abraço a todos, obrigado pela gentileza da presença. Até a próxima. Tchau.